O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: vai, vê, tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, um homem cego e pobre teve a sorte de encontrar-se com Jesus no meio do caminho e recuperar milagrosamente a visão de seus olhos. Agora, só duas pessoas seriam capazes de nos relatar esse episódio a ponto de nós compreendermos uma coisa: que estávamos ali também, no meio daquela multidão. Quem de nós poderia avaliar, nós que nunca conhecemos a cegueira física, quem poderia avaliar a diferença entre a treva e a luz dos olhos? Quem de nós poderia sentir o que sentiu aquele homem? Já não o temos no meio de nós, mas temos a presença viva daquele que o curou. E se ele curou uma vez, poderá curar quantas vezes forem necessárias. À primeira vista, esse evangelho não tem uma relação direta com as nossas vidas, já que nenhum de nós, pelo que se observa, tem uma grave deficiência visual. É engano nosso. É assim também que pensavam os fariseus quando Jesus pronunciou estas palavras: eu vim ao mundo para fazer uma distinção, para que os que estão cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Então alguns fariseus ali presentes perguntaram: o senhor está dizendo que também nós somos cegos? Jesus replicou: se vocês fossem cegos, seriam menos culpados. Mas porque vocês afirmam que veem, podem ver, a sua culpa é bem maior. O pecado deles era mais grave, porque eles tinham olhos e não queriam enxergar. E essa cegueira provocava a escuridão da alma. Nenhum de nós está vacinado contra esta cegueira. Por conseguinte, existem os cegos que estão espiritualmente cegos porque não querem ver a realidade. São os cegos da cegueira da vontade. Existem outros que procuram distrair-se,
alienar-se o tempo todo para fugir da visão da realidade. São os cegos do coração. E existem também aqueles que, de propósito, preferem a ignorância do que o conhecimento da visão da realidade. São os cegos da inteligência. Bartimeu, à beira do caminho, gritava por Jesus. O Evangelho diz que a multidão começou a repreendê-lo, a mandar que ele se calasse, porque estava incomodando tanto a ela como a Jesus. Nós queremos pertencer a essa última categoria de cegos. Qual é essa última? Devemos fazer uma distinção. Há também aqueles que percebem e assumem a sua cegueira. Aqueles que, vez por outra, perdem-se no rumo, caminham no escuro à busca da claridade. Erram, mas não admitem permanecer no erro. E mesmo quando caem, não perdem a pureza de suas intenções. Para estes, Jesus conforta quando diz: quem me segue terá a luz da vida. Quem me segue não caminhará nas trevas. Para os primeiros, ele já tinha dito: eu sou a luz do mundo. Aquele que pratica o mal tem medo da luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam descobertas. Nós queremos pertencer a outra categoria. Vez por outra, nós somos Bartimeu, à beira do caminho. Outras vezes, nós estamos misturados naquela multidão que passa apressada. Às vezes somos a voz que grita: Senhor, tem misericórdia de mim. Outras vezes nós somos aqueles ouvidos surdos e indiferentes. Só tem uma coisa: ninguém escapa dessa encruzilhada. Sempre de novo haverá um Bartimeu gritando à margem das estradas da vida, e sempre de novo haverá a possibilidade de que esse personagem seja eu mesmo. Seja eu mesmo. Sem a visão dos olhos, Bartimeu tinha aguçados os outros sentidos. Ele estava atento. Seu coração pressentia que Jesus de Nazaré, mais cedo ou mais tarde, passaria pelo seu caminho. E ele não podia deixar passar essa oportunidade. E para não perder essa oportunidade, o que é que ele faz? Ele grita. Gritar é a arma dos relegados. Gritar é a arma dos pequenos, das crianças, dos sem nada, dos sem terra, dos sem teto, dos sem amigos, dos sem emprego, dos sem poder político, dos sem esperança, dos sem futuro. E como o mundo tem medo do grito dos excluídos. E quanto esforço para que esse grito não ecoe pelo mundo todo. E quanto cuidado dos meios de comunicação social para não ceder espaço ao grito dos excluídos. A multidão mandou que ele se calasse, porque estava perturbando tanto a ela como a Jesus. Nesse ponto eles tinham razão. O eco desse grito ecoou em todos os tempos e chegou até nós. Incomoda, sempre de novo. Essas passeatas de protesto pelo centro da cidade, atrapalhando o trânsito. Esses movimentos do sem terra perturbando a ordem social.
essa paralisação dos professores, deixando os nossos filhos sem aula, não adiantou a impaciência da multidão. Seus protestos não impediram Bartimeu de continuar gritando a primeira, a segunda, a terceira vez, deixando claro que gritar é o direito dos excluídos. Gritar sempre de novo, nunca calar. E se não restar nenhuma voz em sua defesa, então Deus mesmo há de interferir, como fez Jesus no Evangelho. Mandou que lhe trouxessem o cego de nascença. E começou com ele um diálogo de luz. Que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Sim, vai, vê, tua fé te curou. O exercício da fé para Bartimeu foi um longo e penoso itinerário. Primeiro, o alerta. Não podia deixar passar aquela oportunidade única. Depois, o grito. A única possibilidade de ser percebido no meio daquela multidão apressada, desatenta, barulhenta. E depois, a resistência, a perseverança, gritar mais, mesmo que os outros mandem calar. Se alguém cede à acomodação, se alguém não usa as armas possíveis, não toma iniciativa, se alguém não luta, perde todas as oportunidades de perceber que era Deus que estava ali passando. Por isso ele continuou gritando, nós temos esse direito, mesmo quando nos mandam falar, até a súplica final. Senhor, que eu veja, eu preciso ver, eu quero ver, meu sonho é voltar a ver. Diante dessa fé tamanha, Jesus se curva e o milagre acontece. Faltava, no entanto, transpor um obstáculo. Havia uma distância entre Bartimeu e Jesus. E era preciso jogar fora qualquer obstáculo que impedisse ou atrasasse o encontro. O Evangelho diz que o ceguinho jogou fora o seu manto e correu pressuroso ao encontro de Jesus. O manto era o seu obstáculo. É desse manto que nós tantas vezes temos dificuldade de nos despojar. Não queremos nos desfazer desse manto. Queremos chegar a Deus, ser agraciados, receber seus favores, mas sem perder nada. Nem das nossas ideias, nem dos nossos projetos, nem, sobretudo, das nossas posses. Chegamos à insensatez de pretender que os pobres tenham suas condições de vida melhoradas, mas com uma condição: que os ricos não percam nenhum centavo dos seus bens acumulados e supérfluos. Minhas irmãs e meus irmãos, essa questão da cegueira moral não preocupa somente aqueles que estão no campo da fé. Um dos maiores romancistas da língua portuguesa, José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, escreveu uma obra de ficção com esse título, Ensaio sobre a Cegueira. Ele fala de um motorista parado diante do semáforo em uma rua central de uma grande cidade. O sinal verde acende, mas ele não consegue mover o seu carro. Os outros motoristas buzinam enfurecidos e as pessoas que estavam do lado de fora se agitam, gritam, batem no vidro do carro. Mas nada, só se vê ele, seus lábios balbuciando, eu estou cego, eu estou cego. Ele estava cego. E essa cegueira, estranhamente,
vai se espalhando pelos outros habitantes da cidade. Todos ficam cegos. E o que é que acontece a partir daí? A partir daí, eles conseguem descobrir o que não viam antes. A partir daí, eles recuperam a lucidez, resgatam os valores básicos, resgatam as necessidades básicas, os afetos mais próximos e mais indispensáveis. A partir daí, eles reaprendem a viver e a conviver. A partir daí, eles são reduzidos à sua verdadeira essência humana. O autor, portanto, cega os habitantes da cidade para que eles vejam melhor, para que eles vejam de fato e possam resistir às pressões desse mundo, onde nós somos obrigados a enxergar somente aquilo que é a economia de mercado, que é o capitalismo neoliberal, que a televisão impõe aos nossos olhos. Minhas irmãs e meus irmãos, aquilo que não tem nome, é isso que nós somos, conclui o autor Saramago. E nós devemos confessar, essa lição vale para nós. Vez por outra, é preciso conhecer as trevas, é preciso penetrar na escuridão para recuperar a visão das coisas essenciais da vida. Finalmente, quando é que eu estou acometido dessa cegueira? Quando é que eu não vejo, mesmo tendo os olhos sadios? É quando eu só vejo aquilo que eu quero ver. É quando eu vejo o que é melhor, aprovo e faço o que é pior. É quando eu deixo que uma paixão desordenada segue o meu equilíbrio interior. É quando eu observo os fatos, os erros, os males e não faço nenhum esforço para conhecer seu sentido e as suas causas primeiras. Mas é sobretudo quando eu passo ao largo das pessoas a fim de não ser importunado com o seu sofrimento e a sua solidão. É também quando eu faço a seleção dos objetos do meu desejo, seguindo unicamente meu interesse, minha ambição e o meu comodismo. A consequência mais grave dessa cegueira é que nós perdemos todas as oportunidades de ver que é Deus quem está passando. Nessa sequência interminável dos acontecimentos, Deus está passando. Nessa procissão interminável das pessoas, Deus está passando. No meio das tribulações e das esperanças, é Deus que está passando. Por isso, vez por outra, nós precisamos repetir a mesma súplica do cego Bartimeu. Senhor, que eu veja, Senhor, que nós vejamos. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.